Bom, bom dia novamente, tá? Vamos começar a nossa aula. Matemática e suas tecnologias, segundo bimestre. Ensino médio, tá? Aula 2. Habilidades. Função. Relação entre duas grandezas, analisar situações cotidianas e encontrar e justificar quais apresentam proporcionalidade. Compreender a construção do gráfico de uma função de primeiro grau. Aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes na matemática e ocupa lugar em destaque em vários dos seus ramos, bem como em outras áreas de conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio de funções. Função de primeiro grau. Uma função f, que a todo número real x associa o número ax mais b, com a e b reais e a diferente de zero, que é chamada função afim, ou função de primeiro grau. Ou seja, então vocês estão vendo aqui, ó, em azulzinho, a função f de x igual a x mais b. A noção intuitiva de função. Então, vocês estão vendo aqui, né, em azul, a nossa função, a nossa fórmula aqui, ó, da função. F de x igual a x mais b. Então, nós temos aqui uma situação, tá? João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as condições dos planos. O plano A, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Então, aqui, ó, PX, então vocês estão vendo aqui, ó, o P seria esse F da função, só que aqui é o plano, não é? Então, igual 20x mais 140. 20 seria o período da consulta, tá? E o 140, o nosso valor fixo. E aqui o X são quantas consultas, tá? O número de consultas. O plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Então, aqui é o nosso P, né, do plano, o Y, e aqui o valor de R$ 25 vezes o número de consulta mais o nosso valor fixo. Porque seria aqui, ó, tá vendo, ó, o nosso plano, o X, que é o número de consultas, tá vendo aqui, ó? Então, aqui eu tenho o valor por período vezes o número de consulta mais o valor fixo, tá? Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Então, aqui em vermelhinho nós temos, ó, observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas, dentro do período pré-estabelecido. Podemos passar? Então, aqui, ó, solução 1, tá? Então, vocês têm aqui a resolução, ó. O nosso plano A, como eu falei, tá? Aqui, ó, 20x mais 140. Então, nós não temos aqui, ó, o número de consultas, 5, 6, 7. O nosso plano A, então nós vamos multiplicar 20 vezes 5 mais 140, que vai dar 240. 20 vezes 6 mais 140, que vai dar 260. 20 vezes 7 mais 140, que vai dar os 280. Esse é o nosso plano A. Aí nós vamos para o plano B, que é a mesma coisa, só alterando os valores por período, tá? E o valor fixo. Então, ó, 25 vezes 5 mais 110, 235. Aqui, 25 vezes 6, que vai dar 260. 25 vezes 7, que vai dar 100 e... desculpa, mais 110, que vai dar 285. Então, chega-se a uma conclusão que o plano B é mais vantajoso para 5 consultas
E o plano A é mais vantajoso para 7 consultas. Porque aqui, ó, o nosso plano B, tá? Para 5 consultas, ele deu 235, sendo que no plano A ele deu 240. Então, ele deu R$ 5 a mais aqui no plano A. E aqui, para 7 consultas no plano B, a gente percebe que deu R$ 5 a mais que no plano A, tá? Então, a gente tem vantagem para 5 consultas no plano B e a vantagem para 7 consultas no plano A, tá bom? Alguma dúvida nesta? Pessoal? Não. Aqui ficou tranquilo? Hã? Tá tranquilo? Sim. Então, tá bom. Vamos para outra? Outra situação aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Uma outra situação. Situação 2. Na cidade de... Alguém quer ler? Hã? Hein? Alguém se habilita? Júlia, você tá aí? Jamile? Hã? Ninguém se pronuncia. Hã? Eu leio. Você lê? Então vai, vamos lá. Situação 2. Na cidade do Recife, de acordo com os valores em vigor desde dia 1 do mês 1 de 2015, o motorista de táxi cobra 4,32 de bandeirada comum, mais 2,10 por quilômetro rodado, comum também. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do primeiro número, de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida que se percorreu 22 quilômetros. Então, você está vendo aqui, ó, a resolução, ó. Então, nós vamos usar a mesma fórmula, tá? F de x igual a x mais b. Então, aqui nós temos o valor fixo, né, que é de 2,10, não é isso? Vezes, quer dizer, na realidade não é nem o valor fixo, seria do quilômetro, né? A bandeirada e mais o valor fixo. Então, seria 2,10 vezes 22. Quanto que vai dar? 46,20 mais 4,32. Então, nós temos aqui, ó, viu? A conclusão. O preço foi de R$ 50,52. Vocês estão vendo? Olha, basta vocês seguirem a fórmula e substituir os valores conforme o nosso enunciado. Vocês conseguiram entender isso? Hein? Sim. 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 Só lembrando aqui, Oi, pode falar. o coeficiente A, ele acompanha a variável x. E o coeficiente B é sempre o fixo. Isso vocês precisam gravar, tá bom? Dentro da função de primeiro grau. Nós temos o coeficiente A, que acompanha o x, e o B, que ele é o nosso termo independente. O termo independente é sempre o fixo. Se gravar isso daqui já ajuda bastante, tá bom? Tá? Vocês entenderam essa questão? Quer que eu volte? Sim. Quer que eu volte? Sim. Aqui, ó. Tá Não. falando que o motorista de táxi, ele cobra R$ 4,32 de bandeirada comum, mais 2,10 por quilômetro rodado. Então, aqui tá bem claro, ó. 2,10 depende da quilometragem, tá? E 4,32 seria o quê? Seria o valor fixo? É isso? Então, tá Sim. claro que ó, ele cobra 4,32, então é o valor fixo, mais 2,10 por quilômetro rodado. Então, quando eu falo por quilômetro rodado, é porque o 2,10 ele acompanha a variável. E o R$ 4,32 é o fixo. Nós sabemos que o fixo eu vou substituir aqui na letra B. E o 2,10, que é por quilômetro rodado, que acompanha a variável, eu substituo na letra A.
certo? Ok? E aí está Certo. falando aqui, ó, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que percorreu 22 quilômetros, ó. Esse 22 ele vai aonde? Ele vai no A, no No lugar X ou do no B? X. No lugar do X. Tá claro aqui, gente? E por isso que ficou desse jeito, ó. Aquele que acompanha a variável, que é o R$ 2,10, quilômetro rodado 22, que é o X, e o valor fixo, que é o B. Depois é só fazer a conta, sempre a multiplicação primeiro, depois a soma. Dá R$ 50,52, é o preço que ele cobrou. Tá bom? Professora, o F virou P? É porque a gente está falando de preço. Na verdade, o F, ele equivale à função, tá? Então, o P é porque substituiu aqui para simbolizar o preço. Poderia ser uma outra situação qualquer aqui, ó, no lugar do F. É que aqui a gente está falando do preço que foi pago. Tá? Entendi. O preço que foi pago, R$ 50,52. Por isso, se você quisesse deixar F também, não teria problema algum. Tá bom? Foi só... É uma opção que a pessoa tem na hora de fazer o cálculo. Aqui não influencia em nada esse F e o P. O X, ó, é o 22, que é o que foi rodado lá, aqui, ó. Substitui na incógnita, né? X. Tá bom, gente? Ficou melhor? Tá bom. Vamos ver o próximo aqui. Posso continuar? Esse você quer continuar? Não, pode É? continuar, Dulce. Pode? Gente, alguém quer ler função do primeiro grau? Alguém quer ler? Fica melhor a interação com vocês, pra gente não ficar muito monótona a aula, né? Eu leio de Por novo. favor, se alguém quiser falar alguma coisa também, tá? Então vamos lá, é o Luan, Pode. né? Aham. Vai, Luan, por favor. Função de primeiro grau. Uma função f, que a todo número real x associa o número ax mais b com a e b reais, é a... Professora, eu não sei ler esse sinal, não. É igual? Diferente, é o igual cortadinho. Reais é a diferente zero. É chamada função afim ou função de primeiro grau. Ou seja, fx igual a x mais b. Muito bem. Continuando. Pode continuar a leitura, por favor? O gráfico de uma função de primeiro grau, dado por f junto a x igual a ax mais b, a diferente zero, é uma reta oblíqua. Oblíqua? Olha, isso, olha como é que Aos eixos ficou. OX e OY. Vocês lembram esse eixo aqui qual que é? Esse Esse aí é eixo. o Y. Isso. E esse daqui? X. O Y é o acordado, né? Que a professora Regina falou. E o X é o preguiçoso, dormindo. Né? Aqui. Quem pode? Só Como tem o Luan para sabemos, ler, gente? Vai, Luan, você mesmo. pelo primeiro postulado de Euclides, que para o definir uma reta bastam 2 pontos. Ó, 2 pontos. Então, para a construção do gráfico de uma função de primeiro grau, basta definirmos 2 pontos. Vejamos um exemplo. Vamos construir um gráfico da função f junto a x igual a 2x menos 3. Em primeiro lugar, podemos construir uma tabela na qual iremos atribuir dois valores distintos para a variável x, e fazendo f junto a x igual a y, como segue. E aqui, hein? Olha que legal. Tabelinha onde tem os valores atribuídos
para o x, aqui eu já adiantei para vocês, ó. Mas vocês poderiam colocar qualquer número para representar o x. Só que precisa substituir nessa função. Y é igual a 2x menos 3. Aqui vai sair o valor dos pares cartesianos, né? Do x e do y, tá? Então, o x eu já sei que é menos 1. Quando o x é menos 1, qual será o valor de y? Aí eu tenho que fazer a conta. Em seguida, calcular os valores de y, né? Vamos ver aqui, ó. Y é igual, ó, o 2 eu copiei. O x, quanto vale o x, gente? Menos 1. Ó, menos 1 tá aqui. Aí copiou o menos, copiou o 3. Então, a única coisa que eu substituí foi o x. Certo? Aqui fazendo a conta. 2 vezes menos 1, quanto que dá? Menos 1. Menos Aqui, ó. 2, ó. Que é multiplicação. Mais com menos é menos, 2 vezes 1, 2. Então, menos 2 com menos 3 dá? Menos 5. Pronto, ó, já temos aqui o nosso parzinho, o primeiro parzinho cartesiano, que é o primeiro ponto. Aí, aqui embaixo, quando x vale 2, no lugar do x eu vou colocar 2, ó. 2 vezes 2. 4. 4 menos 3. Pronto, no lugar do y, ficou 1. Então, quando eu tenho 2 para o x, o resultado do y vai ser 1. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não. Posso continuar? Sim, né? Finalmente, com os pontos encontrados, podemos construir o gráfico da função y é igual a 2x menos 3. Aí, aqui o primeiro parzinho cartesiano e aqui o segundo. Ó. Deveria ter colocado aqui. Mas vocês lembram, né, dos pares cartesianos? Alguém anotou aí? Alguém anotou? Quando x vale menos 1, o y vale... Ó, não precisa nem de anotação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Menos 5 aí, ó. Menos 2 para o x e menos 5 para o y. 2 para o x e quanto para o y? Quanto para o y? 1. Tá vendo? É isso, Aí ele vai gente. ficar, Tá? E aqui o que foi feito? Pegou esse ponto com esse e uniu, ó. Formou a resposta. A resposta do gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta, tá? A função afim. Tá bom? Sempre unindo os dois pontinhos. Vocês lembram desse conteúdo do ano passado? Lembram? Não. Não? Não. Tá. Vocês sabem que aqui é o 2, né? Para o x. E aqui é o 1 para o y. Aí juntou o par cartesiano, deu esse ponto. Aqui, menos 1 para o x e menos 5 para o y, ó. Esse outro ponto. Aqui é só juntar e formar uma reta. Vou colocar outros aqui para entender melhor, ó. Vamos agora verificar o que ocorre com o gráfico de funções de primeiro grau, quando alteramos os valores dos coeficientes a e b. Vejamos o gráfico da função y igual a 4x menos 1. Aqui já foi feito direto, por quê? Para fazer a representação desse coeficiente aqui, ó, do fixo, né? Que é o menos 1. Gente, o que vocês conseguem observar aqui, ó, quando eu olho para o menos 1 e olho para o gráfico? Hã? Hein? Que aqui, ó, o coeficiente B, ele intercepta aqui, ó, no gráfico, tá? Aqui eu não tenho menos 1. Então, pode ver que a reta, ela cortou aqui, ó. Tá? De propósito para vocês gravarem, porque isso daqui é muito importante. Tá bom?
Então, ó, menos 1, ó, ele vem aqui sempre no y, tá vendo? Que é o fixo. Vou colocar outros. Agora, o gráfico da função y é igual a 3x menos 1. De novo. Onde que está o menos 1? Aqui, ó, para o y, tá? Que é o nosso coeficiente b. E o 3, professora? O 3, aí já é aquela que tem a variável. Eu estou colocando aqui de propósito, só para vocês prestarem atenção nesse, por enquanto, tá? Porque aqui, quando você vai procurar um gráfico, você sempre olha no coeficiente b. Você não vai olhar no a. O a é aquele que acompanha a variável. O b é o fixo. Ó, menos 1. Certo? Falou alguma coisa, Pro? Tá tudo Não, bem? eu ia falar assim, que no caso, esses aqui são só exemplos, né, para eles saberem da reta, como que ela vai, né? Então, você colocou a função, não é? Que tá aqui, ó, que nem, ó, o y menos 1, é isso? Aqui, ó, né? E o x é 1 aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a reta de um ponto ao outro. Só isso. Não, mas eu estou vendo os seus exemplos aqui. Uhum. Ó, de novo. Ó. Isso só acontece com um, eu não tô entendendo. É a variável não, coeficiente fixo. É que assim, eu chamei a atenção aqui para vocês, eu coloquei vários gráficos, que sempre o coeficiente b, que é aquele que é o fixo, ele vai interceptar no eixo y, ó. De que jeito? Como ele aparece aqui, ó, como é menos 1, ele sempre vai cortar aqui. Tá? É só uma observação mesmo para fazer do gráfico. Podemos constatar com esses exemplos que os coeficientes A, chamado coeficiente angular, influencia na inclinação da reta e, por conseguinte, a função y é crescente. Quando o coeficiente A é maior que zero, ou seja, é positivo. A função y é decrescente quando o coeficiente A é menor que zero, ou seja, A é negativo. Ó, quando o A ele é menor que zero, a função é sempre decrescente. Quando o A é maior que zero, a função é crescente. Vamos observar agora o que ocorre com o gráfico da função ao alterarmos o valor do coeficiente b, que é o fixo. Vejamos o gráfico da função y é igual a 3x menos 2. O gráfico da função y é igual a 3x. Por que que ficou aqui, gente? Por que que interceptou aqui o gráfico? Porque só tenho 3x, não tenho um negativo. Isso mesmo. Por que que aqui tá aqui, ó? Que aí é positivo. Positivo 1. Assim, podemos observar que o valor do coeficiente b, chamado coeficiente linear, determina em que ponto a reta interceptará o eixo das ordenadas. Confira abaixo, com todas as retas representadas em um mesmo plano cartesiano. Ó. Aqui é o vermelhinho, tá bem pequenininho, né? É um positivo. Aqui eu não tenho coeficiente b.
Aqui eu tenho coeficiente menos 1 e aqui eu tenho coeficiente menos 2. Aí eu preciso fazer um comentário. Eu vou fazer aqui mesmo, aqui também dá para fazer. Construir o gráfico da função R em R, definida por y igual a 4x menos 2. Atribuímos inicialmente os valores 0 e 2 para a variável x e construímos a tabela para encontrarmos os valores correspondentes da variável y. Ó, colocamos aqui no lugar do x, 4 vezes 0, menos 2, menos 2. Então, quando o x é 0, o y é? Menos 2. Isso. Quando o x for 2, ó, 4 vezes 2. 8. Menos 2. 6. Quando o x for 0, o y é? 6. Isso. Com os pontos determinados, construímos o gráfico da função. Ó. Tá? Então, aqui, eu vou pegar aqueles 2 pontos e eu vou juntar. Lá eu coloquei, vamos voltar aqui, 0 e menos 2, 2 e 6. Ó. 0 e menos 2 aqui. E o outro qual que era? Qual que era o outro? Hã? 2 e 6. 2 e 6. Ó, vamos lá para o 2. 2 positivo aqui. E aí eu vou subir, ó, até o 6 para o Y. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Sigo aqui, tá vendo? Ó. Nosso ponto, ele tá bem aqui. Tá bom? Então, juntou esse ponto. Professora, Oi. eu não entendi esses números que tá aí nessa retinha, não. Porque você tá contando assim, daqui do meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, deixa quieto. O eixo Y, daqui da origem para cima é positivo, da origem para baixo é negativo. O eixo entendi. X, da origem para a direita é positivo, da origem para a esquerda é negativo. Entendi. Tá? Construir o gráfico da função de R em R definida por Y, que é igual a menos 2x mais 3. Atribuindo os valores 0 e 3 para a variável x, teremos a tabela. Aqui no lugar do x, ó, 0. Qual foi o resultado para o y? Para ir mais rápido, que aqui você já sabe fazer as contas, né? Qual o resultado para o y? 3. Quando o x é 0, o y é 3. 3. Quando o x é 3, o y é? 3 negativo. Isso, então, eu tenho 0 e 3 e menos 3. Precisa anotar esses 2 pontos cartesianos para jogar no gráfico. Aqui, ó. Qual foi o primeiro ponto que eu falei? 3. 3 para o x? É? Não, pro Y. E para o x? Pro X é 3 negativo. 3 negativo? Vamos Positivo. botar lá? Positivo? Não 3 lembro. positivo? Vocês não anotaram? 3 positivo para o x. Não, para E o quando? Y. 3 Vou botar lá. positivo. Aqui, ó. 3 positivo. Ó. Aqui, ó. 0 para o x, E 3 para o y. positivo. Isso. 3 positivo para o x e menos 3 para o y. Anotem aí para a gente colocar lá. Vamos lá. Ó.
0 para o x, que é o eixo, e 3 para o y, ó, o pontinho aqui, certo? Aham. 3 para o y, desculpa, para o x, e quanto para o y? 3 negativo. Menos 3. Então, o x, ó, 1, 2, 3, tá aqui. O y negativo, 1, 2, 3, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O pontinho tá bem aqui, ó. Então, nesse pontinho com esse pontinho, eu traço. Ah, quero fazer um comentário aqui. Se eu colocar um de vocês aqui dentro, ó, vocês conseguem sair? O que, professora? Se eu colocar um aluno aqui dentro desse triângulo, ele consegue sair ou ele tá preso? Ah, tá preso. Quando ele tá preso, a função é crescente ou decrescente? É crescente? Ele não vai conseguir crescer, ele não vai conseguir sair. Ah, Ele tá preso, então ele é decrescente. decrescente, tá? Então, todas as vezes que eu formar uma situação assim, ó, é porque a função é decrescente. Tá? E tem a situação também, quando o A é maior que zero, quando ele é menor que zero. Esse A aqui, ele é maior que zero ou menor que zero? Vou voltar lá. Coeficiente A, ele é maior que zero ou menor que zero? Quem é o coeficiente A nessa função aqui, ó? Quem é o A e quem é o B? O 2 é o A, não é não? O 2 é o A, o 3 é o B. Ó, não pode ter preconceito com sinal negativo, gente, aqui, ó. Quem que é o A? O menos Menos 2x. Menos 2, tá? O x é variável, o A é menos 2. E quem é o B? 3. 3. Então, quando o A ele é menor que zero, a função ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Então, se o A for menor que zero, o menos 2 é menor que zero, não é? Então, a função é decrescente, certo? Que é a situação do aluno que eu falei para vocês, ó, ele não consegue sair de jeito nenhum, ele está preso, tá? Então, é uma função decrescente, isso daqui é para vocês gravarem, certo? A é menor que zero, a função é decrescente. Aí, vou voltar na outra rapidinho, gente, eu sei que tá correndo o tempo, mas eu preciso falar, ó, essa daqui. Sim. Foi. Eu não Se eu sei colocar um... Pode falar. não, porque eu não sei se eles têm outra live hoje, né? Eu vou falar rapidinho, ó. Aqui. Se eu colocar um aluno aqui e outro aqui, ó, eles conseguem sair? Conseguem. Então, a função ela é crescente, tá? Se vocês não lembrar da história de maior que zero, menor que zero, vocês podem pensar no aluno. Quando ele fica preso é decrescente, quando ele tá livre, é uma função crescente. Aí, voltando lá, ó, aqui. Quanto que é o A? Quem é o A? O 4. 4 é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Se ele é positivo, então é uma função Crescente. crescente, tá bom, gente? Então, isso aqui é só mesmo um macetinho para vocês gravarem, ó. Que eu acho que ajuda bastante na hora da prova, tá? Quando é crescente, quando é decrescente. Aqui, sei lá, nós temos atividades propostas, tá? Ai, desculpa. Para finalizar, são duas situações para vocês refletirem da mesma situação que nós fizemos na aula passada, tá bom? Tá? Tudo bem? Tá bom. Professora Rê, quer falar alguma coisa? Então, gente, olha só, desculpa o que aconteceu, né, em relação à nossa aula hoje, que deu uma corridinha e uma bagunçadinha aí, desculpa, tá? E assim, como a Dulce falou, a professora Dulce falou, nós temos essas duas atividades, tá? Para vocês irem se habituando com a função e com o gráfico, tá bom? E obrigada, tá? Mais uma vez.